Olá, eu sou a chefe Ana Cristina da confeitaria Ana House. Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como a gente monta um entremê utilizando as formas Silicomart. Entremê é um clássico da confeitaria, mas com o avanço da tecnologia das formas Silicomart, o entremê ele ganhou um novo patamar dentro da confeitaria. E esse avanço não se deu apenas na apresentação dos nossos doces, mas também nós tivemos um grande avanço em termos de otimização do nosso tempo de trabalho. Também nós ganhamos na padronização do acabamento dos nossos doces, e uma coisa que eu particularmente acho muito interessante, que é nós podermos estocar um produto finalizado ou semi-finalizado de forma segura. O entremê ele é formado por 4 preparações basicamente. Nós vemos aqui uma camada em que eu tenho o biscuit, a mousse, o recheio e a finalização. Então, com apenas 4 preparações basicamente, você vai entrar para o mundo da alta confeitaria, utilizando as formas Silicomart para inovar e fazer coisas sempre diferentes. Para nós montarmos um entremê, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, qual a forma que eu vou utilizar. Porque nós podemos ver aqui que eu posso ter desde um entremê grande, a um entremê monoporção, como também mini entremês, que entram em composição de outros entremês de vitrine, ou entremês que vão ser apresentados em restaurantes, mas também em buffet, eles separadamente. Então nós temos assim as formas grandes, como essa forma Del Circo. Nós temos as formas das monoporções, como a maioria dos entremês que nós vamos ver, e temos também as formas que nos possibilitam os mini entremês para um segmento de buffet, de doces para festas. Para a montagem de hoje, eu separei a forma Bloom 120, que vai nos dar esse entremê, ok? E vou trabalhar também essa finalização com a glaçagem espelhada. Mas veja que a glaçagem espelhada ela é apenas uma das finalizações que eu posso dar a um entremê. Nós podemos ter uma pulverização, como no caso desse doce. Nós podemos ter uma glaçagem seca, só banhado em chocolate. Nós podemos ter outras finalizações, tantas quanto a sua imaginação permitir. Então vamos lá. Vamos começar a nossa montagem preparando a geleia de frutas vermelhas que eu falei para vocês. Eu tenho aqui uma seleção de frutas vermelhas. Eu coloquei morango, amora, mirtilo, framboesa, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Vou adicionar açúcar e suco de limão. Eu vou levar essa preparação para ferver por cerca de 15 a 20 minutos, até reduzir a 2/3. Mas você, se você assim preferir, você pode reduzir esse seu tempo de preparo se utilizando também dos recheios e coberturas da Blend, que traz para você prontinho, inclusive com pedaços de frutas, ok? Então, uma vez que essa geleia reduziu, eu desligo o fogo e vou acrescentar a gelatina. Se você optou por usar o recheio pronto da Blend, com pedaços de frutas, ou mesmo essa linha que eles têm 0 açúcar, você da mesma forma vai agregar a gelatina à sua geleia, ok? Então, uma vez dissolvida a minha gelatina, eu vou pegar essa geleia e nós vamos levar para congelar. Se você se utilizou dos recheios da Blend, da mesma forma você terá que incorporar gelatina, para que depois de congelado ele mantenha a forma que você deseja para o recheio do entremê. E também em relação aos produtos da Blend, você tem a vantagem da linha sem adição de açúcar, o que nos dias de hoje é bem interessante para nós. Para congelar, eu já vou trabalhar com uma forma
Aqui eu tenho um saquinho de plástico comum em que eu vou colocar a minha geleia dentro desse saco de plástico e vou dispor na minha forma de forma que eu tenha uma espessura, já aquela espessura que eu desejo para a forma, montagem final na forma que nós já selecionamos. Então aqui eu tenho a geleia e nós vamos deixá-la com cerca de 1 centímetro a 1,5 centímetros de espessura. Isso para que eu tenha no meu entremê uma composição de sabores bem equilibrada. Nem muito recheio, nem pouco recheio em relação à quantidade de mousse que eu vou utilizar. Uma vez feito isso, eu vou levar ao freezer. Então a nossa geleia já está no freezer, nós vamos à nossa segunda preparação, o biscuit Joconde à base de amêndoas. Eu vou pegar a farinha de amêndoas, levar para uma panela, juntamente com os ovos e o açúcar de confeiteiro. Por que eu vou levar isso na panela? Quando nós aquecemos ligeiramente, até 40 graus no máximo, nós permitimos que haja uma melhor homogeneidade dos nossos ingredientes e a textura do nosso biscuit vai ganhar com isso. Uma vez incorporada a farinha, eu vou adicionar a manteiga derretida, mas não quente. Vou homogeneizar apenas e aí nós vamos incorporar as claras em neve batidos num ponto médio. Por que o ponto médio? Porque se essa clara em neve estiver muito firme, vai ser muito difícil eu homogeneizar a minha preparação sem perder o ar. Então nós vamos utilizar as claras em neve em ponto médio. Vou incorporar, sempre que nós falamos em incorporar ar a uma massa, na forma de 1/3 e 2/3. Então esse primeiro terço a gente pode incorporar de forma mais descuidada, sem muita atenção, mesmo para entrar o ar na massa. E uma vez isso homogeneizado, nós vamos agregar o restante. Vou homogeneizar bem, deixar essa massa bem uniforme, tomando cuidado para perder a menor quantidade de ar possível, porque o biscuit, ela é uma preparação que é aerada, né? É fofinha. Então, essa aeração faz parte da composição do nosso entremê. Faz parte da diferença de texturas. O entremê nada mais é do que nós brincarmos com texturas. Então, o nosso recheio, que ele vem numa textura mais firme, o biscuit nessa textura aerada, a mousse com mais aeração ainda. Ok? Uma vez então isso feito, eu vou pegar uma forma. Essa forma eu apenas passei desmoldante nela, untei então ligeiramente. Então, mais uma vez, como nós tivemos atenção em congelar a nossa geleia já na espessura adequada, o meu biscuit é a mesma coisa. Eu vou assar o biscuit já numa espessura de 1 milímetro, 1,5 milímetros, no máximo 2 milímetros de espessura, para que eu mantenha a delicadeza nas proporções do meu entremê. O cuidado aqui é mesmo só da uniformização nessa superfície. Feito isso, nós vamos levar para assar e aqui então a nossa segunda preparação já está sendo finalizada. Esse biscuit nós fizemos aqui ele com amêndoas, mas se você optar também por um biscuit de pistache, um biscuit de baunilha, você pode se utilizar das pastas saborizantes da Blend
que são excelentes para essa finalização. Você tem de limão siciliano, baunilha, frutas vermelhas, pistache, que vão trazer um aroma, um sabor e uma cor também bem interessante para o seu biscuit. Aqui só vou levar ao forno, ok? Muito bem, então agora nós já temos a nossa geleia que está congelando. O nosso biscuit está assado. Nós vamos à nossa terceira, então, preparação, que é a mousse que vai envolver e, na verdade, dar a forma para o nosso entremê. Nós vamos fazer uma mousse de chocolate branco. Eu vou colocar em partes iguais creme de leite 35% e chocolate branco. Vou simplesmente levar ao micro-ondas para derreter. Então, uma vez isso derretido no micro-ondas, eu vou incorporar, aqui vai um truque, um pouquinho de suco de limão. E por que eu digo que isso é um truque? Porque em se tratando de uma mousse basicamente ou unicamente de chocolate branco, falta aquela acidez que aguça o nosso paladar e dá uma sensação mais agradável para a nossa preparação, ok? Se você aqui desejar fazer uma mousse de outro sabor, você pode com muita facilidade aqui agregar pasta saborizante de baunilha, de pistache, de limão siciliano, de frutas vermelhas, que você vai ter aí com a mesma base uma variedade de sabores de mousse. Uma vez incorporado o suco de limão, eu vou agregar gelatina. Essa gelatina é importante para que nós consigamos manter a forma do nosso entremê de forma estável. Agreguei a gelatina e agora nós vamos incorporar o creme de leite 35% batido. Mais uma vez, aqui nós também desejamos que esse creme esteja batido num ponto médio, para que a gente não perca muita aeração quando nós formos unir ao chocolate. Utilizando um bowl, eu vou colocar o chocolate branco que foi derretido com o creme de leite e também eu tenho um pouquinho do suco de limão e a gelatina, tudo de forma bem uniforme. E vou agregar 1/3 do meu creme batido, misturando para que fique bem homogêneo. E aí então eu vou proceder os 2/3 restantes. Porque a gente imagina, mas eu vou congelar, como que isso vai ficar? Vai realmente ter uma consistência de mousse. Mas no final da preparação vocês vão verificar que realmente ele é um produto que vai ao freezer congelado, informado, a gente desenforma e ela permanece com essa consistência de mousse, aerado e fofinho. Aqui só mesmo então homogeneizando a nossa mistura e feito isso, eu vou levar essa preparação a uma manga de confeitar, para que a forma de eu colocar, inserir na forma que eu escolhi seja adequada e não fique com ar, com falta da mousse em alguma reentrância da minha forma, ok? Então, para isso, eu vou me utilizar de uma manga de confeitar e vou dispor a minha mousse já preparada nela. Uma vez disposto na manga de confeitar, nós temos aqui a nossa terceira e última preparação para a montagem do meu entremê. Porque a quarta preparação que nós havíamos falado, ela vai somente na finalização, na parte de decoração. Ok, então nós trabalhamos até agora só para demonstrar para vocês exatamente tudo o que nós temos aqui na bancada. O que eu vou precisar para preparar o meu entremê? A forma Silicomart que eu pré-selecionei, no nosso caso é a Bloom 120, a minha base de biscuit, a minha geleia já congelada e a mousse que nós acabamos de finalizar. Vamos começar essa montagem recortando o biscuit no formato
escolhido. Por isso que eu falei que tudo começa em relação à escolha da forma, porque a escolha da forma vai determinar como eu vou recortar o meu biscuit, a minha geleia, que vai ser o recheio, e também a quantidade de mousse que eu vou precisar, ok? Então nós vamos cortar o biscuit. Eu tenho certeza que esse tamanho ele vai caber com facilidade na minha forma. Vou recortar, eu tenho 6 cavidades, então nós vamos recortar 6 arinhos do meu biscuit. Aqui nessa preparação, eu vou usar o biscuit somente na finalização, aqui em cima. Mas você pode brincar de outras formas e usar no meio, antes da sua camada do recheio, da geleia. Então você não precisa necessariamente ter apenas uma camada de biscuit. Você pode ter quantas você quiser e achar necessário. Então, da mesma forma que eu cortei o biscuit, eu vou proceder e cortar a minha geleia, de forma que eu vou ter igualmente 6 disquinhos da geleia, do recheio, para rechear o entremê. Então, nós temos os 6 discos de biscuit, os 6 discos da geleia do nosso recheio. Eu vou passar a preencher a nossa forma. Vou tomar o cuidado de ter uma assadeira, uma base rígida, como base dessa forma, porque ela é de silicone. E ela, uma vez preenchida, quando eu for levá-la ao freezer, ela vai deformar se eu carregar dessa forma. Então, nós vamos ter sempre uma base de assadeira, uma base rígida, para poder levar facilmente ao freezer. Ok? Então, vou preencher com a mousse que eu já tinha colocado previamente na manga. Não preencho completamente, eu preencho quase 3/4 da forma, de forma que eu ainda tenha o espaço para introduzir o recheio e também finalizar com o biscuit. Uma vez inserida a mousse na forma, nós vamos tomar o cuidado e a atenção de que todas as reentrâncias da minha forma estejam preenchidas. Para isso eu vou usar um truquezinho e vou bater um pouquinho. Essa batida é bastante importante, principalmente em formas que não são lisas, que eu tenho essas reentrâncias, para que essa mousse realmente tome toda a superfície interna da minha forma. Feito isso, nós vamos vir com a minha geleia que já está congelada, vou introduzir naquela proporção que eu creio que chegou ao centro do entremê. E uma vez introduzido o recheio, a geleia congelada, eu vou homogeneizar essa superfície, vou alisar mesmo a superfície do entremê aqui dentro, da mousse, melhor dizendo, para que eu possa inserir o biscuit. Nesse caso, vocês podem ver aqui, faltou um pouco de mousse, então a gente completa para que a geleia fique coberta por mousse, tá? Uniformizo essa superfície, sempre tomando cuidado de completar toda a superfície interna com a mousse, que é o que vai me garantir o formato. E aí então a gente vem com o biscuit mesmo como uma base, trazendo mais uma textura e sabor para o nosso entremê. Dessa forma, nós finalizamos a montagem do nosso entremê. O entremê aqui está prontinho para ir ao freezer. Eu vou atentar a um outro detalhe, em que nós precisamos cobrir a superfície com um filme de PVC, para que ele
não resseque nesse processo de congelamento, a superfície dessa mousse não resseque. Feito isso, vou levar ao freezer até ele congelar e eu ter certeza que ele está no mínimo a menos 18 graus. Agora nós já temos então o nosso entremê enformado, congelado a menos 18 graus e nós vamos proceder o desenforme desse entremê. O desenforme desse entremê, ele tem que ser obedecido literalmente. Tirou do freezer, vou desenformar. Se por um acaso eu demorar um pouquinho, porque essa minha forma pode ser um pouco mais difícil de eu desenformar, então eu procedo o desenforme de 2 ou 3 unidades, volto ao freezer, deixo ele voltar à temperatura de menos 18 e continuo o desenforme. Numa forma com 6 unidades como essa, isso não é uma grande dificuldade, mas quando a gente trabalha com formas com mais cavidades, então a gente tem que tomar bastante esse cuidado. Sem muita dificuldade, nós vamos proceder o desenforme do nosso doce, apenas tomando cuidado para que eu não estrague o doce no desenforme. Então, sempre tomando cuidado de manuseá-lo o menos possível, né? Que a minha mão, que está quente em relação ao entremê, encoste nele o menos possível. Vou simplesmente, através da tecnologia que a Silicomart nos proporciona, de forma bem fácil mesmo, esse silicone super maleável, a gente vai proceder ao desenforme e reservar o nosso entremê. Então, uma vez desenformado o meu entremê, eu vou levá-lo ao freezer novamente até eu arrumar minha bancada com a parte da glaçagem, a grade para a gente escorrer essa glaçagem. Esse tempo ele não pode ficar em temperatura ambiente, ele deve estar mesmo no freezer. O nosso entremê já está montado e nós chegamos então à parte realmente da finalização do nosso entremê. E como eu disse para vocês, essa quarta preparação eu vou me utilizar de uma glaçagem espelhada à base de chocolate. Numa panela eu vou colocar água, açúcar e glucose. Essa preparação, esses 3 ingredientes, eu vou levar para ferver. Abriu fervura, nós vamos despejar isso sobre o nosso chocolate para derretê-lo. Ferveu a água com a glucose e o açúcar, eu vou, num outro recipiente, vou colocar o chocolate branco, nesse caso eu quero chocolate branco, poderia ser chocolate ao leite, chocolate meio amargo. E nessa preparação que ferveu, eu vou agregar leite condensado e a gelatina. Lembrando que a gelatina aqui é o que vai me garantir a estabilidade do meu produto final. Aqui eu vou despejar sobre o chocolate para que ele derreta. Agora, é muito importante que, a partir daqui, eu homogeneize tudo isso com um mixer, porque nós podemos fazer manualmente, mas o efeito que você vai, o resultado que você vai conseguir, ele não será tão eficiente, tão bonito o resultado final quanto quando a gente usa o mixer, tá bom? Então vou mesmo apenas mixar essa preparação, tomando cuidado para que nesse processo de mixar eu não insira muito ar ou eu insira a menor quantidade possível de ar na minha glaçagem.
Uma vez derretido o chocolate, isso estando homogêneo, é a hora que eu vou colocar a cor desejada nessa minha glaçagem. Lembrando que, como nós estamos trabalhando com chocolate, o ideal é que a gente use um corante lipossolúvel, tá? Um corante para chocolate. E aqui é de gosto, você vai colocar na medida que você achar que é a sua preparação. E além do gosto, exatamente a brincadeira, né, do entremê, de nós irmos trabalhando diferentes cores e podendo trazer sempre algo diferente. Uma vez tudo homogeneizado, a minha cor estabelecida, essa glaçagem eu vou tomar o cuidado de tentar, através de algumas batidinhas, a gente tirar o ar que está lá dentro e trazê-lo para a superfície. Ligeiramente você vai bater, você vai observar que as bolhas de ar sobem. Então nós vamos colocar sobre a superfície dessa glaçagem já pronta, um saquinho de ar, um pedaço de filme de PVC, para que tanto não se forme uma película sobre essa glaçagem, sobre a superfície da glaçagem, como também me auxilie na remoção dessas bolhas de ar que vieram para a superfície. E dessa forma eu vou deixar a minha glaçagem descansar. O ideal é que essa glaçagem descanse por 12 horas. A glaçagem que descansa, depois a gente vai voltar a ela à temperatura, ela me traz uma estabilidade a longo prazo melhor, ok? Então a nossa glaçagem pronta, eu vou utilizá-la na superfície do meu entremê congelado a menos 18 graus e essa glaçagem ela deve estar entre 32 e 38 graus. Por quê? Abaixo de 32 graus, dificilmente você vai ter o escoamento adequado, né? Vai ser difícil a glaçagem escoar pela superfície do doce. E se ele estiver acima de 38 graus, a glaçagem na verdade vai derreter a superfície do meu entremê, tá bom? Então por isso a gente obedece aí 35 graus, 36 graus dentro da faixa do ideal. Sem novidade e sem dificuldade, nós vamos despejar a glaçagem sobre o entremê. E assim eu vou procedendo tantos quantos eu tiver. Uma dica é: não faça a glaçagem de muitas unidades de uma mesma vez, porque a unidade que não está sendo glaçada, ela está ganhando temperatura ambiente, ok? Então eu vou sempre me certificar que essa glaçagem cubra totalmente, completamente o meu entremê, para que eu tenha a estabilidade final desse doce quando ele vier a ser servido e estiver na temperatura ambiente. Ficou claro? Como é um doce de muitas reentrâncias, ele vai ficar claro onde ele é mais profundo, mais escuro, mas eu posso vir com uma segunda camada de glaçagem sobre esse doce. Uma vez feito isso, eu vou voltar com esse entremê ao freezer apenas para que essa glaçagem ela adquira uma temperatura mais rapidamente fria e isso vai garantir a minha estabilidade final. Ok, então aqui nós temos o nosso produto finalizado. Montamos o nosso entremê com aquelas 4 preparações básicas que eu falei lá no início para vocês: o biscuit, a mousse, a nossa geleia como o cremoso, o recheio principal do nosso entremê e a glaçagem que dá a finalização, a parte da decoração do nosso entremê. Então vocês vejam que com essa inovação da Silicomart nós conseguimos alcançar inúmeras preparações diferenciadas. Você troca o sabor da sua mousse, você troca o sabor do biscuit, do seu recheio e as formas, através das formas, você consegue ter sempre produtos diferenciados. Eu espero que você, assim como eu, mergulhe nesse universo das formas Silicomart e
trabalhe numa confeitaria de um alto padrão, padrão atrativo, padrão de qualidade para os nossos clientes. A Silicomart, ela não traz para nós apenas essas formas, são inúmeros produtos, mas dentre eles, esses anéis perfurados que nos permitem fazer tartes também num outro nível, né? Uma tarte super bem finalizada, com algum aspecto diferenciado na parte externa das tartes. Olha, a Silicomart, ela tem um slogan que eu gosto muito. Ela fala em inovação, arte e paixão. Eu só gosto de trocar a ordem dessa frase. Tudo começa pela paixão, paixão pelo que nós fazemos, que traz o comprometimento, a busca por algo sempre melhor, a arte que depende do olhar, da característica de cada um de nós, e a inovação que a Silicomart nos traz de bandeja para nós realmente podermos criar à vontade. Se você já domina as técnicas aqui mencionadas, mergulhe nesse mundo da alta confeitaria, dos entremês e se divirta. Se você ainda não domina ou gostaria de ter alguma dessas técnicas melhor treinadas, aqui na Ana House nós oferecemos treinamentos individuais, segundo a sua necessidade, de acordo com o que você já sabe. Também trabalhamos em grupo, trabalhamos para empresas. Basta nos contatar através do contato@confeitariaanahouse ou através do Instagram no confeitaria.anahouse.